Psi, veja se você se reconhece nessa situação. Você passa meses produzindo conteúdo, grava aulas, monta material, configura um produto na plataforma de pagamento, define o preço, lança, faz stories, manda mensagem para sua lista de contatos, posta no Instagram e não vende. E aí você acaba tirando algumas conclusões. Produto digital não é para mim. Meu público não compra esse tipo de produto online. Preciso de muito mais seguidores antes de lançar qualquer coisa. Eu não sei vender. Nenhuma dessas conclusões está correta. O problema aconteceu muito antes mesmo de você gravar sua primeira aula. Fala, Psi! Antes de continuar esse super conteúdo, já se inscreveu nesse canal? Se não, já faz isso agora e ativa o sininho de notificação, porque junho vai rolar muito conteúdo importante por aqui todas as semanas. Esse vídeo é sobre o que vem antes de você criar um produto, sobre o porquê a maioria das psicólogas que criam um produto digital sem antes ter uma base de modelo de negócio vai falhar, independente de qual produto criou, do seu tamanho, do seu preço, e sobre qual base é essa. O que acontece quando você vai direto para a criação de um produto? Eu vou descrever uma cena que se repete muito por aqui. A psicóloga tem uma clínica ativa, agenda razoável, anos de atendimento, ela já tem o que eu chamo de um alto ticket, que costuma ser a própria psicoterapia individual. O seu serviço mais valioso, mais personalizado, mais próximo. Ela atende, ela acompanha, ela entrega um resultado real e decide que quer criar um produto digital. Mais renda, menos dependência da hora individual, possibilidade de alavancar mais pessoas, e isso faz sentido. É realmente o próximo passo natural para qualquer profissional. Só que ela vai direto para a criação do produto. Tem uma ideia, tem um tema que parece relevante e simplesmente começa. Estrutura os módulos, grava as aulas, configura a plataforma, meses de trabalho, energia real investida e às vezes até mesmo dinheiro investido, e lança. E lá na hora de vender, ela percebe que não sabe exatamente para quem está falando. Quem compraria esse produto? Qual que é a dor específica que esse produto resolve? Por que essa pessoa compraria de mim e não de outra pessoa? As respostas, elas vão ficando vagas, e o produto que não tem respostas claras para essas perguntas não ressoa para ninguém. O que é curioso e ao mesmo tempo trágico é que ela já tinha as respostas. Estavam dentro do consultório dela, nos anos de sessões individuais que ela fez. A psicóloga que atende há 10 anos sabe exatamente quem é a pessoa que senta na cadeira dela. Sabe a dor, sabe a linguagem, o medo, o desejo, o momento de vida. Ela acumulou anos de público na prática clínica. Ela só não usou esse conhecimento antes de criar um produto digital. E esse é o problema. Ela foi direto para o que eu chamo de P3, que é o produto, sem traduzir o que o 1 a 1 já ensinou ela sobre o P1, que é o público, e sobre o P2, que é o posicionamento. Produto sem público definido e sem posicionamento claro não tem para quem vender. Não importa a qualidade, pode ser o melhor conteúdo do mundo. Os 3 P's do modelo de negócio sustentável é exatamente sobre isso. Eu trabalho com um framework que é chamado de 3 P's do modelo de negócio sustentável. Ele é a base para tudo que eu ensino e é exatamente o que falta quando a psicóloga vai direto para o produto. Esses 3 pilares são nessa ordem: público, posicionamento, produtos e ou serviços. E essa ordem não é estética, ela é uma ordem estrutural. Cada um desses P's depende do anterior para fazer sentido e ser construído. O P1 é o público, não é um público genérico de psicólogas que querem crescer ou de mães que querem apoio emocional. É um recorte específico, com uma dor específica, em um momento específico da vida ou então da sua carreira. Quando o público está vago,
tudo que vem depois fica vago também. O produto não sabe qual que é o problema a resolver de fato. A comunicação não sabe qual a linguagem utilizar. O preço não sabe se faz sentido para quem vai comprar. Definir o público não é limitar. Pelo contrário, é o que vai te permitir falar com precisão. E precisão é o que converte. Eu falo isso sempre. Quem não sabe o que postar lá no Instagram não tem um problema de criatividade, tem um problema de público. Quando você sabe exatamente quem é a pessoa que está lá do outro lado, o que postar aparece naturalmente, porque você conhece as dores, os desejos, a linguagem, os bloqueios dessa pessoa que você pretende apoiar com seu trabalho. O P2 é o seu posicionamento. Uma vez que você sabe quem é o seu público, o seu posicionamento responde porque você, especificadamente, o que você tem de diferente para esse público? Como que você fala a linguagem dele de uma forma que nenhuma outra psicóloga fala? Posicionamento não é slogan, não é uma frase bonita, é a resposta clara para a pergunta: por que que alguém escolheria você em vez de outra psicóloga com a mesma formação da sua? Quando o posicionamento ele está vago, a psicóloga se perde na multidão. Ela faz o mesmo que todas as outras. Posta sobre ansiedade como todas as outras. Fala de burnout como todas as outras. Aparece nos mesmos espaços falando as mesmas coisas. E o público não consegue escolher ela de uma forma específica, porque ela não deu um motivo específico para que ele faça isso. Vamos ver isso na prática. Testa nesse exato momento. Você consegue responder em uma frase quem é exatamente a sua paciente ou cliente ideal? Qual a dor principal dela nesse momento? E o que você entrega que resolve essa dor de uma forma que nenhuma outra psicóloga com formação similar entrega? Se você não consegue fechar essa frase, o seu P1 e o seu P2 ainda não estão definidos. Qualquer produto que você criar antes de resolver isso vai falhar, não pelo produto, mas pela falta de base. O P3 são os seus produtos e também os seus serviços. Só aqui, ó, só depois que você tiver um P1 e um P2 sólidos, é aqui que você vai criar o seu produto com uma estrutura de oferta, definição de preço e pensamento no formato. Note que a psicoterapia já é um P3, ela já existe. O erro não é que a psicóloga não tem um serviço, é que ela não tem um produto que venda para além do atendimento individual. E ela quer adicionar outros formatos, mas muitas vezes antes de ter P1 e P2 claros para ter esses outros formatos. Porque o público da psicoterapia e o público de um produto digital podem ser o mesmo, mas a comunicação é totalmente diferente. O formato é totalmente diferente. O contexto da compra é totalmente diferente. Você não pode simplesmente replicar o que funciona no 1 a 1 em um produto em escala, sem primeiro entender quem vai chegar por esse outro caminho e por que essa pessoa compraria esse produto. Mas o que acontece então quando você tem esses 3 P's na ordem certa? Eu vou te mostrar como que isso muda a dinâmica na prática. Presta atenção. Com o P1 definido, eu sei exatamente para quem eu estou falando. Quando eu estou criando um post, eu não estou pensando num post que seja relevante para psicólogas em geral. Eu estou criando e pensando o que é relevante para uma psicóloga específica, com mais de 10 anos de clínica, que está esgotada de atender 40 pacientes por semana e não consegue tirar férias. O que ela precisa escutar hoje? Essa especificidade muda a precisão do conteúdo. A precisão é o que faz uma pessoa sentir que aquele conteúdo foi realmente escrito para ela. Com o P2 definido,
Eu sei exatamente por que as pessoas me escolhem. Quando uma pessoa chega no meu Instagram e ela consegue entender ali em 30 segundos que aquele é o espaço para ela, ou que não é, isso é maravilhoso. Não porque você tem um design bonito, mas porque a sua linguagem, os seus temas, o ponto de vista que você traz, ele é específico o suficiente para que aquela pessoa diga: essa é a minha psicóloga, ou não, isso não é para mim. Os dois desfechos são válidos. Você quer duas coisas: atrair quem é para você e não confundir quem não é para você. Com o P3 construído em cima do P1 e em cima do P2, o produto também vai ter um endereço. Ele sabe para quem vai, qual dor ele resolve, sabe por que a maioria das pessoas comprariam ele e não outros produtos. E quando você lança, você não está jogando mais no escuro, você está oferecendo uma solução específica para uma dor específica de uma pessoa específica que já te conhece, já te reconhece e sabe que aquilo ali vai resolver o que ela precisa. Produto com público e posicionamento sólidos tem endereço. Produto sem eles está perdido antes mesmo de existir. E qual que é o erro que aparece quando você pula essas etapas? Eu vejo por aqui porque tem um padrão que se repete constantemente. A psicóloga percebe que ela precisa de mais uma receita, olha para o produto digital como uma solução para isso acontecer e vai direto na criação do produto. O raciocínio costuma ser: se eu tiver um produto, eu vou ter mais renda além do meu atendimento. E está super correto esse raciocínio. Mas o produto não cria renda por existir. Ele cria renda quando tem um público certo, um posicionamento claro e comunicação que faz essa pessoa específica sentir que aquele produto é exatamente o que ela precisa naquele exato momento. Sem isso, você pode ter o melhor produto do seu nicho e ele não vai vender simplesmente. Eu já vi isso acontecer com muitas psicólogas excelentes, com muito conhecimento, com um produto super bem estruturado, e o problema não estava efetivamente no produto, estava no que veio antes desse produto ser criado. E o mais difícil nessa situação é que quando o produto não vende, a conclusão é quase nunca: deve ser porque tem um erro de oferta, o meu público ou o meu posicionamento não estão bom. A conclusão costuma ser: não nasci pro digital, não sei vender, vou ter que esperar ter mais seguidores. E essas conclusões levam a psicóloga a continuar presa no modelo de hora, sem escala, esperando tal momento certo que não vai chegar sozinho nunca. Por onde começar então de verdade? Se você está pensando em criar um produto digital, a sequência é exatamente essa. Primeiro, minera ali no 1 a 1 aquilo que você tem de informação do público que você quer atingir nos anos de atendimento individual. Quem é a pessoa que chega, com qual dor, qual que é o momento de vida dela, o que ela diz na primeira sessão, o que ela diz quando está progredindo, o que a faz ficar anos sendo acompanhada por ti. Esse conhecimento que já existe na sua prática clínica é a matéria-prima do seu público-alvo, do P1. Segundo, traduz esse conhecimento em público definido para o produto. Não é exatamente o mesmo público da psicoterapia, é o recorte desse público que teria acesso, interesse e capacidade de comprar um produto no formato que você quer criar. Quem é essa pessoa? Qual dor que ela tem nesse exato momento antes de precisar mesmo da psicoterapia ou que precisa dele junto com a psicoterapia? O que o seu produto resolve? O terceiro é a definição do posicionamento, porque você quer de forma específica ajudar um público específico em um formato também muito específico. Então, o que você traz que outra psicóloga com a mesma formação não traz da mesma forma? O quarto ponto é: só então, depois disso, você vai criar o produto. Qual que é o formato, o tamanho, o preço, isso vai vir depois. O produto bem construído com P1 e P2 sólidos vende de verdade. O produto criado antes não vai vender, independente do formato que você definiu. E aí você lança esse produto, não para todo mundo, mas para quem já sabe
que é o seu público-alvo. Então, vou resumir tudo que eu te passei aqui nesse vídeo. Produto digital que não vende quase nunca tem problema no produto em si, mas ele tem problema na base que não foi construída antes. Um público indefinido, um posicionamento raso e o produto foi criado em cima de areia. Os 3 P's do modelo de negócio sustentável existem nessa ordem por uma razão clara. Você define quem é o seu público, depois você define qual é o seu posicionamento para esse público, e aí você constrói o produto que resolve dores de quem você já sabe que é seu potencial cliente. Essa é a diferença entre produto que vende e produto que fica na gaveta. Se você quer entender qual é o ponto do modelo de negócio que você está hoje, qual que é o seu próximo passo concreto, clica no link que vai estar aqui na descrição e também no primeiro post fixado do Diagnóstico Psi. Ele é gratuito, leva cerca de 10 minutos e você sai de lá com um resultado específico mostrando o seu momento atual e como eu posso te ajudar ainda mais. Semana que vem eu quero conversar contigo sobre algo que me incomoda há algum tempo: os mentores de marketing que não entendem do negócio da psicologia. E por que que isso custa caro para quem aprende com eles sem saber dessa diferença? Eu te espero lá. Tchau, tchau!